Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesse momento. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, reunidos para darmos início a uma nova série de estudos da Bíblia. Eu quero aproveitar esse momento também e cumprimentar os nossos queridos amigos que estão nos assistindo através da internet. Que as bênçãos do Senhor os alcancem aí também no lugar onde vocês estiverem. Antes de nós entrarmos na série propriamente dita, eu quero rapidamente me apresentar para aqueles que ainda eu não tive a oportunidade de conhecer. Eu me chamo Lucas Igor, como foi comentado no começo, sou pastor, trabalho atualmente na capelania do Hospital Adventista de Manaus. Sou casado com a linda Daiane, que aí está sentada no meio de vocês aí. E Deus nos deu duas bênçãos, que são o Samuel e o Natan. O Samuel tem 6 anos e o Natan tem 2 aninhos. E essas são as bênçãos que Deus me tem dado. Eu sou natural do sul do Brasil. Faz 1 ano e 8 meses que eu estou morando em Manaus. Eu costumo dizer para as pessoas que faz também 1 ano e 8 meses que eu descobri o que é calor. Quando os meus amigos ficaram sabendo que eu viria trabalhar aqui em Manaus, todo mundo que conhecia Manaus, porque eu ainda não conhecia, sempre a primeira frase que eles me diziam é o seguinte: é quente. E eu percebi que é quente mesmo. Quando eu cheguei aqui era janeiro, e aí eu saí do avião, parece que eu tinha entrado dentro de um forno. Quem não é daqui sabe essa sensação. E eu me lembro que quando eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram assim: mas pastor, você já está com calor agora? Porque agora é o inverno. Falei, misericórdia, então quando chegar o verão, né? Mas Deus tem nos ajudado aí a suportar o calor de Manaus e aprender também as grandes bênçãos que Ele tem nos ensinado aqui. Amém? Queridos amigos, hoje a gente inicia uma nova série aqui na igreja. Uma série diferente, com uma marca diferente. E eu quero apresentar hoje para vocês essa marca diferente que vai aparecer agora para vocês aí na tela. A marca é essa aqui, ó. Serflix. Eu sei que vários de vocês que estão aí são assinantes da concorrência. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa nossa série aqui, nossa marca, Serflix, a assinatura dela é gratuita. Você não precisa pagar para tê-la. E falar uma outra coisa para você. Uma outra novidade. Ela é livre para todos os públicos. Não tem uso de linguagem própria. Não vai atrapalhar na sua caminhada com Deus. Muito pelo contrário. Só vai te ajudar a estar mais perto do Senhor. Então faça uso da série que aparecer dentro da Serflix sem moderação. Que só vai te ajudar. Amém? E a primeira série que a gente vai trabalhar, a gente já vai falar um pouquinho sobre o título dela, mas eu queria rapidamente descrever aqui um pouquinho sobre essa série. Eu sei que vários de vocês já pegaram algum spoiler aí sobre como será essa série, mas eu queria só destacar algumas coisas interessantes. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala acerca da Bíblia, Abraão, por exemplo, que é um personagem muito conhecido da Bíblia, um personagem importante, a Bíblia dedica 14 capítulos para contar a história dele. Quando a gente fala de José, a Bíblia dedica também 14 capítulos para contar a importante história de José. Outro personagem famoso da Bíblia, Jacó, que depois foi chamado de Israel, que lutou com Deus e venceu. A Bíblia dedica 11 capítulos para contar a história de Jacó. E quando a gente fala de Elias, aquele profeta que foi levado ao céu numa carruagem de fogo, a Bíblia dedica para Elias 10 capítulos. Mas quantos capítulos que a Bíblia dedica para falar desse personagem que nós iremos estudar nessa série? A Bíblia dedica 66 capítulos para contar a história dele. E não para por aí. Ele é também o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. São 59 referências a ele. E ele é o personagem que também ficou conhecido na história como o homem segundo o coração de Deus. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Eu estou falando de quem? De Davi. E a nossa série de hoje tem como título Rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa série ela estará dividida em 4 episódios. Nos 2 primeiros eu estarei aqui com vocês. E nos últimos 2 episódios, quem estará aqui transmitindo para vocês a palavra de Deus será o pastor Wesley Martins, que também está aqui entre nós, em algum lugar aí no meio de vocês. Então nós estaremos aqui estudando a história desse importante personagem. Mas deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Sabe o que mais me interessa e mais me encanta na história de Davi? É porque a história dele é uma história cheia de altos e baixos. Momentos em que Davi demonstra grande fé, grande confiança em Deus. Mas momentos em que ele também tem fraquezas. E talvez você se pergunte assim, mas pastor, por que é que você acha interessante isso?
A vida dele cheia de momentos de fé, mas também momentos de fraqueza. Sabe por que eu acho interessante? Porque isso mostra que Davi era um ser humano tão real quanto você e eu. Ele era alguém que tinha dificuldades como você e eu tivemos e temos. Mas tem um detalhe: se Davi pôde ser chamado o homem segundo o coração de Deus, você também e eu também podemos ser chamados de mulheres e homens segundo o coração de Deus. E o que nós iremos aprender nessa importante e impressionante série bíblica é como é que através do exemplo de Davi, nós podemos então nos tornar pessoas segundo o coração de Deus. E antes de falar do tema de hoje, queria contar rapidamente uma história para vocês. Uma história que eu achei interessante e acho que vale a pena compartilhar. O carteiro, ele pegou uma série de cartas em suas mãos e ele estava separando as cartas por endereço para fazer as entregas. E entre essas diversas cartas que o carteiro pegou em suas mãos, ele percebeu uma que era diferente e que chamou muito a atenção dele. A carta dizia assim: para Deus, Rua da Eternidade, Jardim do Céu, Cidade do Paraíso. O carteiro ficou profundamente intrigado com aquela carta. E ele pegou a carta, levou até o seu supervisor. O supervisor convidou os outros colaboradores daquela agência de entrega de cartas. E na presença de todos, abriu a carta. Quando ele abriu a carta, ele leu. E estava escrito mais ou menos assim: querido Deus, eu estou enviando essa carta para você porque eu estou em um momento de grande dificuldade. Eu estou desesperado. Eu perdi meu emprego. Minha esposa está doente. Eu não tenho dinheiro para comprar os remédios para ela. Meu filho, que me ajudava nas atividades domésticas e nas contas de casa, sofreu um acidente, quebrou as pernas e não pode mais me ajudar. Eu estou com o meu aluguel atrasado, minha vida está toda problemática, está virando uma bola de neve as minhas dívidas. E tudo que eu te peço, Senhor, é que o Senhor me mande R$300 para aliviar um pouquinho dessas dificuldades que eu estou passando. Quando o supervisor terminou de ler a carta, o coração das pessoas ali estava profundamente tocado. E eles decidiram fazer aquilo que a gente chama de vaquinha, né? Cada um dá um pouquinho. E um deu 5, outro deu 10, e foram juntando. E quando eles somaram tudo que haviam juntado, perceberam que eles tinham arrecadado R$250. Quanto que o homem tinha pedido mesmo? 300, né? Eles conseguiram arrecadar 250. Colocaram dentro do envelope, selaram e mandaram por correio para a caixa de correio daquele homem. Quando a carta chegou, aquele homem ficou profundamente exuberante e feliz. Pegou a carta em suas mãos, entrou dentro de casa e falou assim: meu amor, eu não te disse que Deus iria atender a minha carta? Está aqui a resposta de Deus. E ele abriu a carta e lá estava o dinheiro. Quando ele pegou aquele dinheiro nas mãos, ele começou a contar: 10, 50, 100, 250. Ele parou alguns segundos, pensou e contou novamente: 50, 100, 250. Depois de contar o dinheiro, diz a história que esse homem pega o envelope com aquele dinheiro, vai até o seu quarto, se ajoelha e faz a seguinte oração: querido Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor atendeu ao meu pedido. E porque o Senhor me enviou a carta com dinheiro. Só que eu queria acrescentar agora um pedido a mais para o Senhor. A próxima vez que eu mandar uma carta para o Senhor, pedindo para que o Senhor me envie dinheiro pelos correios, faz um favor para mim, Senhor. Manda um cheque nominal a mim. Não manda dinheiro mais não. Porque eu estava contando aqui o dinheiro e eu percebi que só veio R$250. E eu não tenho dúvida de que aqueles 100 vergonhas dos correios me roubaram R$50. Como é a nossa vida, né? Muitas vezes nós julgamos pela aparência e não pela realidade dos fatos. Julgamos e cometemos equívocos no nosso julgamento. Porque nós não conseguimos entender realmente as intenções e os propósitos que estão dentro do coração das pessoas. A mensagem que nós iremos estudar nessa noite, ela fala sobre isso. E fala sobre a importância de nós termos um coração de menino, para que nós possamos então ser moldados e usados por Deus na obra tão especial que Ele tem para nós. A nossa história de hoje está baseada no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Se você tiver sua Bíblia aí, quiser abrir no seu smartphone, na Bíblia em papel, se você tiver, ou qualquer aparelho eletrônico, você pode abrir 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai meditar um pouquinho nesses versos que estão aí. Não vamos ler, obviamente, todos, mas alguns eu vou citar aqui e gostaria que vocês acompanhassem aí comigo. Mas antes de a gente ler, eu quero dar rapidamente o contexto dessa história para vocês. O contexto é basicamente o seguinte: no tempo de Davi, o povo estava vivendo longe de Deus. Estavam afastados de Deus. E alguns motivos fizeram com que as pessoas se afastassem de Deus. Primeiro, tinha um sacerdote lá em Israel,
O nome dele era Eli. Eli tinha 2 filhos que também eram sacerdotes. Só que os filhos de Eli eram corruptos. Ao invés de trazerem as pessoas para a presença de Deus no templo, eles afastavam as pessoas por suas atitudes. E as pessoas, por conta daquilo, começaram a se afastar de Deus também. Tão grande foi a rebelião desses 2 que, diz a Bíblia, eles acabaram sendo expulsos do trabalho sacerdotal e foram mortos pelo juízo divino. Só que esse mesmo sacerdote Eli criou o profeta Samuel, que vai estar na nossa história de hoje. E o profeta Samuel cresceu como alguém fiel a Deus. E quando o sacerdote Eli morreu, o profeta Samuel se tornou profeta, sacerdote e juiz de Israel. E Samuel teve 2 filhos também. Só que os 2 filhos de Samuel também foram corruptos. E também eram sacerdotes. E fizeram com que mais ainda as pessoas se afastassem de Deus. Até que chegou num determinado momento da história, que diz a Bíblia, que as pessoas que viviam em Israel se aproximaram de Samuel e falaram assim, chega Samuel, a gente não aguenta mais essa situação. Primeiro, você está velho, você vai morrer. E quando você morrer, quem que vai cuidar da gente? Os seus filhos? Seus filhos não seguem o mesmo caminho que você. Eles andam longe de Deus. Como é que eles vão ficar como juízes nossos? E tem um outro detalhe, Samuel. A gente está cansado dessa história, de todas as vezes que as pessoas dos outros povos vêm conversar com a gente e perguntar quem é o nosso rei, a gente fica falando para eles e explicando que o nosso rei é sobrenatural, está lá no céu. Chega, a gente quer um rei real, alguém que a gente possa tocar, alguém de carne e osso igual a gente. Nós queremos um rei igual as outras nações têm um rei. E eles escolheram alguém para ser o rei deles. O nome desse alguém era Saul. Durante um curto período de tempo, Saul obedeceu a Deus. Saul seguiu a palavra de Deus. E quando eu digo curto, quero dizer curto mesmo. Porque durou um ano e pouco a conversão de Saul. E logo, sabe o que aconteceu? Saul começou a agir diretamente contrária à vontade divina. Fazer tudo diferente do que Deus havia pedido. E essa rebelião de Saul foi tão grande que Deus mandou o profeta Samuel ir até ele e dar a mensagem: Saul, eu te rejeitei. Basta, chega. Não dá mais para continuar nessa situação. A partir de hoje, eu te rejeitei como rei de Israel e eu já escolhi outro para reinar em seu lugar, que é melhor do que você, um homem segundo o meu coração. Imagina que forte. Saul ouviu essa mensagem de Samuel. Uma mensagem forte, uma mensagem dura. E foi nesse contexto que Davi nasceu. E diz ali o verso 1 de 1 Samuel, capítulo 16, o seguinte: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Samuel estava com pena. Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, que vive lá em Belém, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Eu já escolhi quem vai ser o rei, Samuel. Eu só quero que você vá até Belém e unja quem vai ser o futuro rei. E o profeta atende ao chamado. 1000 anos antes de os pastores receberem nas colinas de Belém a notícia de que era nascido o recém-nascido rei, salvador do mundo, que viria para salvar a humanidade, o profeta Samuel desce as mesmas colinas do vilarejo de Belém, e com seu cajado na mão e com um novilho para o sacrifício em outra mão. A chegada do profeta na cidade causou um grande tumulto. As pessoas ficaram preocupadas, porque Belém era um pequeno vilarejo na encosta da Judéia. O que é que o grande profeta e juiz de Israel estava fazendo ali? O que o grande profeta de Deus veio ali fazer? Eles estavam preocupados. E diz até a Bíblia no verso 4 que eles estavam tremendo de medo com a chegada do profeta. Eu até consigo entender um pouquinho como que é isso. Às vezes eu, como pastor, falo para a pessoa assim: fulano, eu gostaria de visitar você na sua casa. E às vezes eu percebo no olhar da pessoa o receio já, sabe? A pessoa me olha assim, quase que eu consigo ler os pensamentos, como se a pessoa estivesse dizendo assim: por que o pastor vai me visitar, né? Será que ele descobriu alguma coisa que eu fiz? O que eu fiz de errado? E às vezes quando eu chego na casa das pessoas, as pessoas falam assim: pastor, eu já sei por que você veio me visitar. Eu falo: é mesmo? Por quê? Foi porque eu fiz tal e tal coisa, né? E na maioria dos casos eu nem sabia que a pessoa tinha feito tal coisa, né? Eu só estava fazendo uma visita mesmo. E aquelas pessoas de Belém ficaram assim, preocupadas com a chegada do profeta. Mas o profeta disse assim: não, eu vim em paz, eu vim para fazer um sacrifício, mas eu quero ver a família de Jessé. E aí a família de Jessé se apresenta. E eu quero que vocês reparem agora o seguinte: a gente vê desfiles nos dias atuais,
Mas desfiles não são tão atuais assim, porque a Bíblia diz aqui, no verso 6, que os filhos de Jessé desfilaram diante do profeta. Quem era o escolhido de Deus? Com quem que o profeta veio falar? A quem ele veio ungir como futuro rei de Israel? E os filhos então de Jessé começam a passar. E diz a Bíblia que quando o primeiro filho aparece, Samuel enche os olhos. Ele fala, é esse, Eliabe. E como que era Eliabe? Eliabe, diz a Bíblia, era um homem forte, belo, de boa aparência, porte principesco, enfim. Ele era bem parecido assim fisicamente comigo, assim, para vocês terem um parâmetro. Minha esposa e minha mãe concordam, viu? Mas falando a verdade, ele enchia os olhos. E Samuel pensou, é esse. Certamente está diante de si o seu ungido, Samuel disse. Esse é o homem que Deus escolheu. Só que a resposta de Deus para Samuel no verso 7. E esse verso eu quero que vocês leiam comigo. A resposta de Deus para Samuel chocou o profeta. Deus disse o seguinte no verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Por quê? Porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o quê? Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo, Samuel, não é o alto e belo que eu estou procurando para mim. Não é alguém que tem uma aparência exterior, mas não tem um bom coração. Eu estou procurando um homem de coração renovado. Um homem que esteja com seu coração aberto e disposto a ser moldado por mim. Eu quero um homem segundo o meu coração. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, Samuel, eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo dessa maneira. Vocês procuram beleza exterior, mas eu procuro a beleza interior. Eu escolho os ninguéms da vida e os transformo em alguém. É assim que Deus estava dizendo naquele momento para Samuel. E o que eu acho interessante, amigos, nisso aqui, é que a frase de Deus em dizer que Ele não vê como vê o homem, porque Ele vê o que está no coração. Eu queria te fazer uma pergunta. O que essa frase faz com você? Quando você entende que Deus não vê como vê o homem, que Ele vê o coração, o que isso fala ao seu coração nesse momento? Se Deus fosse agora analisar o seu coração, como analisou naquela circunstância, o coração dos filhos de Jessé, o que é que Ele encontraria dentro do seu coração? Encontraria um coração puro ou encontraria um coração contaminado? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós podemos, quem sabe, ter uma boa aparência exterior. Podemos aparentar para as outras pessoas aquilo que nós não somos. Mas existe alguém que nós nunca podemos enganar. E esse alguém é Deus. Ele conhece o que vai no mais profundo do teu ser. Ele consegue ler os teus mais profundos pensamentos. Aquilo que está escondido nas recâmaras mais profundas da sua alma, Deus conhece. Ele sabe de tudo. E Ele sabe quem você é. Você não pode se esconder na presença de Deus. E diz o texto bíblico que os outros filhos passam. E para todos eles, para os 7, Deus fala repetidos nãos. Quando o último filho passa, Samuel fica preocupado. Fala, peraí, Deus me falou que era um dos filhos de Jessé. E quando todos os filhos de Jessé passam, Deus diz que não é nenhum deles. O que está acontecendo? E ele se volta para Jessé e no verso 11 faz uma pergunta. Jessé, acabaram-se os teus filhos? É só esses? São só esses, porque Deus me falou que era um deles. E Deus falou não para todos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para a resposta de Jessé para a pergunta de Samuel. A resposta de Jessé, ele diz o seguinte: ainda falta o mais moço. Preste atenção nessa palavra, nesse termo moço, que está apacentando as ovelhas. Essa palavrinha moço, no português, é uma coisa. Mas no hebraico, que é o idioma original da Bíblia, ela significa mais do que diferença de idade. Ela indica também diferença de posição. É como se Jessé, em suas palavras, estivesse já automaticamente desprezando aquele que estava cuidando de ovelhas. Estivesse falando assim, Samuel, tem mais um sim, mas é um lá que nem vale a pena muito você ver não. É o mais moço, ele não é lá aquelas coisas. Tem outros aqui que são melhores do que ele. É mais ou menos isso que o pai estava dizendo. Eu sou pai, como eu disse para vocês. E na minha cabeça de pai, e talvez na sua também, de mãe e pai, é inconcebível a ideia de pensar em nós darmos mais valor, acreditarmos mais em um filho em detrimento dos outros. Devemos amar todos igualmente, é assim que eu penso. Mas para Jessé não.
Mas o que Jessé e a família dele não sabiam, e nem mesmo Samuel tinha noção, era que aquele garotinho desprezado, que agora estava no campo cuidando das ovelhas, seria, como já foi mencionado, o personagem mais citado da Bíblia. O que eles não sabiam é que aquele garotinho que cuidava das ovelhas, um dia conquistaria e habitaria na cidade que seria a cidade mais famosa e o centro religioso do mundo, a cidade de Jerusalém. O que eles não sabiam é que aquele garotinho desprezado seria um dia conhecido como rei, como guerreiro, como estadista, como matador de gigantes. E eles não tinham a mínima ideia de que aquele garotinho desprezado no campo, um dia comporia os maiores e mais lindos salmos da Bíblia. Eles não tinham a mínima ideia de que quando o Filho de Deus pisasse nessa terra, o Filho de Deus seria chamado Filho de Davi. Mas nesse dia, ele era apenas uma criança desprezada nas colinas da Judéia e nem sequer foi convidado para a reunião familiar. Eu não sei se em algum momento da sua vida você também já se sentiu desprezado. Se em algum momento você se sentiu abandonado das pessoas e de Deus. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Da mesma forma que em meio a toda uma nação, Deus viu o pequeno vilarejo de Belém. E dentro do vilarejo de Belém, enxergou um pastorzinho nos campos e nas colinas, que era alguém que ele procurava. Deus também conhece você, sabe de onde você está, Ele cuida de você e Ele nunca te abandona. Uma das últimas palavras de Jesus, aqui na terra, antes de subir ao céu, foram as seguintes palavras: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca te abandona, Ele cuida de você. Agora uma outra coisa interessante. Aonde em qual local que Davi estava no momento em que todos estavam fazendo aquela cerimônia? Onde que ele estava? No campo, fazendo o quê? Cuidando das ovelhas. Eu não sei se você já conseguiu reparar isso na Bíblia. Mas Deus prepara os seus escolhidos nos lugares solitários, nos desertos da vida. E entenda aqui lugares solitários e desertos da vida, não como somente um lugar geográfico, mas como circunstâncias que você passa. Aqueles momentos que você fica sós com Deus. Porque foi nos momentos de maiores dificuldades, nos momentos em que Davi estava sozinho com Deus, que ele aprendeu as maiores lições. É quando as tempestades da vida chegam, quando os problemas da vida acontecem, quando você se sente abandonado por todos, que você se lembra de Deus. E é naquele lugar solitário, de sofrimento, de luta, de angústia, que você busca a Deus com o seu coração. Foi assim que aconteceu, por exemplo, com Elias. A Bíblia não dá detalhes sobre Elias. Elias só aparece na história bíblica. E tudo que a Bíblia fala sobre Elias é Elias o tesbita. Mais nada. Você não sabe onde ele estava, o que Deus fez com ele antes de prepará-lo para a missão. Foi assim que aconteceu com Moisés. 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, até que estivesse preparado para ser o grande líder do povo. Foi assim que aconteceu com a menina Esther. Órfã, de pai e mãe, criada por um parente próximo, mas que estava sendo preparada para ser a rainha do maior império do universo, da terra naquela época, que era o Império Persa. Foi assim que aconteceu também com o que substituiu o profeta Elias, o profeta Eliseu. Que diz a Bíblia, no momento em que ele foi chamado por Deus, ele estava arando o campo. Era um simples trabalhador do campo. E se foi assim com todos esses personagens e com Davi, por que é que tem que ser diferente com você e comigo? Por que é que você acha que Deus vai tratar você e eu de maneira distinta? Quando você passa por seus desertos da vida, você tem que entender esses desertos como chamados de Deus para que você o busque de todo o seu coração. Deus permite que os desertos venham até nós, não para nos afastar dele, mas para trazer-nos de volta aos seus pés, debaixo dos seus cuidados, debaixo de suas asas. Eu tinha mais ou menos 10 anos, quando eu entendi o chamado que Deus tinha para que eu fosse um pastor. E eu não tinha a mínima ideia dos caminhos que eu percorreria até que esse plano de Deus se concretizasse na minha vida. Passei por momentos muito difíceis, momentos angustiosos. Não dá tempo de eu contar aqui para vocês todos os detalhes. Mas quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus me conduzindo em cada passo do caminho. Cada sofrimento que eu passei, cada angústia, cada luta, cada lágrima derramada, me ensinaram lições de submissão, de confiança, de paciência. E é lógico, eu continuo aprendendo essas lições, porque confesso a vocês, não sou o homem mais confiante, mais paciente, mais submisso que existe. Tenho minhas lutas como você.
Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que da mesma maneira que Deus tinha um chamado e um propósito especial para a vida de Davi, Deus tem um chamado, uma missão, um propósito especial para a sua vida também. Você nasceu com um propósito, Deus escolheu você. E quando eu estou falando de propósito, eu não estou falando apenas do seu trabalho que você tem no seu dia a dia. Lá Deus vai te usar também para missão. Mas não é isso. Deus tem para você uma missão no reino dele. Porque todos aqueles que são filhos de Deus recebem de Deus uma missão especial. E a pergunta que eu te faço, você tem procurado descobrir qual é a missão que ele tem para você? Você sabe quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida? Foi lá naquele lugar solitário que Davi aprendeu as maiores lições da vida dele. Foi ali que ele aprendeu a importância, cuidando de ovelhas, que ele aprendeu o que Deus queria dele quando ele tivesse que cuidar do rebanho de Deus. Foi cuidando de ovelhas que ele se inspirou a escrever futuramente aquele salmo tão lindo que inspiraria a vida de milhares de pessoas e já deve ter inspirado a sua vida e a minha também. Aquele Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. As maiores vitórias, meus queridos amigos, não são aquelas que nós conquistamos no campo de batalha. São aquelas que nós ganhamos de joelhos no lugar secreto de oração com Deus. Quando está só você e Deus. É no momento de dificuldade. Davi não tinha a mínima ideia de como seria a vida dele daquele dia em diante. Ele não sabia que a partir daquele momento ele estaria destinado a uma missão especial. Estaria destinado a assumir o trono de Israel. Chega então alguém para Davi e fala: Davi, o profeta Samuel quer te ver. Eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. E quando eu penso em Davi nesse momento, eu penso o que eu faria nessa hora. Eu acho que eu ficaria um pouco ansioso, assim, eu não sei como que você reagiria, mas eu me conhecendo, eu ia ficar preocupado. Falei, o que o Samuel quer falar comigo, né? E daí, Davi recebe aquela notícia, se prepara e vai até aquele local. E quando Davi chega, o que é que os olhos humanos veem? Eles veem o seguinte: um adolescente de mais ou menos 15 a 17 anos, magricelo, cheirando a ovelhas, provavelmente precisando de um banho. Mas o que os olhos divinos enxergaram? Um coração disposto a servir. Um coração de menino, um coração de aprendiz, um coração disposto a ser moldado, transformado e mudado segundo o coração de Deus. E tão logo Davi entra em cena, no verso 12, Deus dá uma ordem para Samuel: Samuel, levante-se, unge-o, porque esse é aquele que eu escolhi. Deus havia escolhido aquele rapaz, aquele garoto. Amigos, ajudado por Deus, agora Samuel consegue ter uma visão correta. Ele consegue enxergar aquilo que os olhos humanos são incapazes de ver. E como seria bom se nós também pudéssemos enxergar além daquilo que é óbvio. Pudéssemos olhar as pessoas além das aparências externas, do grau de estudos, da educação. Pudéssemos saber aquilo que vai dentro do coração de cada um. Como seria bom. Mas nós só poderemos ter essa visão acerca das outras pessoas se tivermos dentro do nosso coração o compadecimento, a compaixão e o amor de Deus. E foi isso que agora Samuel consegue ter. O historiador Flávio Joséfo diz que nesse momento, Samuel se aproxima de Davi, unge ele e sussurra em seus ouvidos as seguintes palavras: você será o próximo rei de Israel. Amigos, por que é que Deus escolheu Davi? Como eu disse, ele era como você e eu. O diferencial de Davi é porque ele estava disposto a dar todo o coração dele para Deus. Ele estava disposto a deixar-se ser moldado e transformado pela mão divina. Ele não estava com seu coração endurecido, ele tinha um coração de menino, um coração que estava disposto a ser transformado por Deus. E como é que está hoje o seu coração? Você também tem disposição hoje para dizer: Senhor, molda-me, transforma-me apesar de mim mesmo, muda-me segundo a sua semelhança, faça de mim alguém melhor, muda meu temperamento, Senhor, eu não quero ser assim, faça de mim semelhante a Jesus. Você também está disposto nessa noite a dizer: Senhor Jesus, eu quero ter um coração segundo o seu coração. E para finalizar, eu queria só chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Outra coisa que me chama a atenção demais é o que Davi faz quando ele recebe essa resposta. Sabe o que ele faz? Eu não sei o que você faria,
se você fosse ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel. Mas eu vou dizer para você o que Davi não fez. Davi não saiu correndo daquele lugar e foi até uma loja mais próxima comprar uma coroa para colocar em sua cabeça e para dizer assim, olha, eu sou o novo rei. Ele não mandou que se preparassem cartões de visita e entregar para as pessoas escrito assim, olha, eu sou o recém-eleito rei de Israel. Ele não mandou que fossem preparadas carruagens, que fossem adiante dele, conclamando, ajoelhem-se diante do escolhido de Deus. Não. E ele tampouco vai até o palácio do rei, dizer assim, Saul desça, porque agora eu sou o cara, Deus me escolheu. Ele não fez nada disso. Sabe o que a Bíblia diz que Davi fez? A Bíblia diz que Davi voltou para o pasto, cuidar das ovelhas. Porque ele estava confiante de que o mesmo Deus que havia feito aquele chamado para ele, era o Deus que no tempo certo, na hora certa, no dia determinado por ele, cumpriria o chamado que havia feito. Essa também é uma das razões pelas quais Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sempre foi acessível, sincero, autêntico, humilde, disposto a ser moldado por Deus. E ele sempre foi fiel nas pequenas coisas. Ele entendeu qual era o lugar dele. Mas ele também se submeteu aos planos que Deus tinha para ele. Amigas e amigos, sabe por que muitas vezes você não tem paz no seu coração? É porque talvez você ainda não tenha entendido a missão que Deus tem para você. É porque você talvez não tenha entendido o propósito especial que Ele tem para a sua vida. Ele te escolheu desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Ele planejou você. Quando você passa por momentos difíceis, lembre-se, Deus está no controle de tudo. Ele não te abandona. A maior bênção e a grande maravilha dessa viagem chamada fé é você ter a certeza de que Deus está conduzindo cada passo do caminho e que Ele não vai te desviar dos propósitos dEle. Basta você se entregar a Ele com todo o seu coração. Entregue-se a Deus sem reservas. Entenda os planos que Ele tem para você e viva para cumprir esses propósitos especiais que Ele tem. Nessa noite Deus olha para você e diz assim, filha, filho, acalme seu coração. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou conduzindo a sua vida. Eu sei quem você é. Eu sei aonde você está. E eu sei o que você está fazendo. E também sei aonde te encontrar. Na hora certa, vai acontecer. A maneira que Deus age é surpreendente e inesperada. Talvez para alguns de vocês, o milagre de Deus aconteça hoje. Alguns talvez verão esse milagre daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Eu não sei quando. Mas eu sei que Deus tem os planos para você. E que no tempo certo, esses planos vão se cumprir, como também se cumpriram na vida de Davi. E para terminar, eu não podia terminar essa mensagem sem falar para vocês que uma das coisas que mais me encanta nessa história de Davi, é o paralelo que ela tem com a história de Jesus. Porque segundo a Bíblia, Davi não foi levado em consideração pelas pessoas que eram próximas a ele. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz que quando Jesus veio a essa terra, Ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. De acordo com essa história, Davi foi desprezado e humilhado pelos seus parentes. Mas Isaías capítulo 53 dizia que quando Jesus viesse aqui nessa terra, Ele seria o mais humilhado e desprezado entre os homens. Cuspiram em sua face, bateram em seu rosto, colocaram sobre Ele uma coroa de espinhos. Ele foi pregado com suas mãos e pés. É verdade, amigos, Davi passou um tempo de sua vida na obscuridade, cuidando de ovelhas. Mas e Jesus? Os 30 primeiros anos da vida de Jesus, a Bíblia não fala nada. E sabe o que Jesus estava fazendo nesses 30 anos? Trabalhando fielmente na carpintaria de seu pai. Mas a missão que Jesus veio cumprir nessa terra não foi apenas a missão para ser o futuro rei de Israel. Ele veio para ser o rei do universo. Ele não veio apenas para libertar uma nação, como era o caso de Davi.
Ele veio para libertar a sua vida do pecado. Ele não veio apenas para libertar sua vida de pecado e para ser rei do universo. Ele veio para te salvar, para morrer na cruz em seu lugar, para te dar o direito à vida, para que você pudesse então ter um novo coração, um coração renovado, um coração segundo o coração de Deus. E tudo que você precisa para que esse processo, esse plano de Deus se cumpra em você, é entregar seu coração sem reservas a Jesus. Ele quer mudar você, Ele quer transformar você. Ele quer fazer de você, cada dia, mais semelhante a Ele. E a pergunta de Jesus para você, nessa noite, antes de nós encerrarmos, é a seguinte: quantos de vocês que estão aqui nessa noite, gostariam de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração ao Senhor, para que o Senhor me molde, para que o Senhor me transforme, e me dê um coração semelhante ao teu? Quantos gostariam de dizer isso? Continue com sua mão levantada, feche seus olhos e repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, nesse momento, eu te dou meu coração. Ele é sujo, o Senhor sabe. Mas eu peço que o Senhor o limpe. Eu peço que o Senhor me transforme. E que o Senhor me dê um coração segundo o teu coração. Amém. Eu termino, antes de chamar o grupo para cantar, uma frase que eu achei muito interessante, de Charles Swindoll, que diz assim: enquanto isso, ninguém cuidava das ovelhas do pai nas encostas da Judéia. Um rapazinho chamado Davi, que pessoa alguma notou, exceto Deus. Foi Jessé convocar seus filhos. Dentre os irmãos seria um rei. Foi chamar a cada um, menos o mais novo. O trono não seria de Davi, mas se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Se o homem vê só um pastor, Deus enxerga um rei. Um a um, sonhos vão e provas chegam, sem ter razões, sem ter porquê. Mas há um Deus, mas há um Pai que vigia sempre, e as incertezas nunca vencerão. Pois se o homem vê só um pastor, Deus enxerga o rei. Mesmo as coisas mais comuns que a vida nos trouxer, em um segundo se transformam pelo seu poder. Um pastorzinho de Jessé, Deus tornou um rei. E não foi
Vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo conforto que a Tua palavra traz a nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu como escolheu Davi. E ainda que em algum momento da nossa vida tenhamos nos sentido desprezados e esquecidos, hoje entendemos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor sabe o que está fazendo com a nossa vida, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E Pai, nós queremos cumprir a Tua missão e o Teu propósito. Cumpra, Senhor, os Teus planos para nós. Realize em nós os Teus propósitos. Estamos aqui, Senhor. Molda o nosso coração segundo o Seu coração. Nesse momento, nós estaremos deixando esse lugar, mas nós não queremos deixar a Tua presença, Senhor. Então, que ao sairmos daqui, o Senhor permaneça em nós. Em nome de Jesus. Amém.